Então, boa noite para todos os amigos. Espero que todos estejam bem. Vou compartilhar a tela aqui. Na última semana eu não pude participar, mas, enfim, vocês seguiram e eu queria deixar em aberto para caso alguém queira comentar. Marleninha, quer fazer algum comentário sobre a reunião da semana passada? Ou tá tudo certo? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Assim, a única coisa que eu quero falar, não sei, os amigos, que, nossa, foram textos maravilhosos, Vitor Hugo. Gente do céu, aquele espírito que, na realidade, ele estava saindo, né? Mas, assim, quanto ensinamento ele nos trouxe. E sempre batendo na tecla, né, da importância da oração. Isso que tem me chamado muita atenção aqui no estudo dessa obra, né? De minha parte é isso. Outra coisa, Marlene, também que me chamou a atenção é o apelo ao sentimento, né? A oração e o apelo ao sentimento. É, isso mesmo. Ele pergunta o que é que você sentiu nessa situação, o que é que você sentiu naquela, sempre indagando pelo sentimento. Interessante, tem sido padrão, né, as comunicações, inclusive dos espíritos imperfeitos, criminosos, etc., tem sido comunicações bonitas, belas, né, e não só belas em questões é, estéticas, por assim dizer, mas em conteúdo, né, então elas têm contido um conteúdo moral muito interessante também, e é algo que a gente vem discutindo e reafirmando constantemente, conforme estudamos os espíritos imperfeitos, os criminosos, enfim, os suicidas, que eles também têm muitas coisas a nos ensinarem. E reforça aquela máxima, né, de que todos nós podemos aprender um pouco com cada um. Então, em todos os momentos, por assim dizer, nós somos um pouquinho professores e um pouquinho alunos, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem alguma coisa para aprender. É interessante isso. É, então, acho que a gente pode começar na comunicação de hoje. Só queria avisar os amigos que hoje eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, às 9h40, por aí. Eu vou precisar sair, mas, enfim, aí vocês terminam, depois a Marlene me passa até onde vocês conseguiram caminhar, mas a gente vai andar aqui. Oi, Verinha. Eu posso fazer uma sugestão? A Claro, gente para todo mundo 20 para as 10, sem problema. Depois a gente continua. a forma que vocês acharem melhor. Por mim, tudo bem. Concordo com a Por mim, tudo Verinha. bem. Vocês concordam? Eu concordo. E só lembrando, Vitor, até eu esqueci de falar para o Mário, semana que vem, quarta, é feriado. É feriado, É Marlene. feriado? Eu ia perguntar. Eu nem estava Depois que eu sabendo. lembrei, nós não comentamos com o Mário. É o dia de finados, não Eles é? finados, é. Apesar da gente estar estudando os É finados, né? verdade. É melhor os Se que não vocês têm nada quiserem, a gente para, né? Deixa a ver. enfim, mas a forma como decidir no geral, a gente acata. Aí depois Isso, a gente se comunica no grupo. certinho. Então, vamos começar. João, você faz a leitura para nós? Faço sim. Deixa eu só me situar onde, onde a gente está. Eu passei muito tempo longe. Em que parágrafo, em que comunicação nós estamos? Nós estamos na comunicação do Jacques Latour e é difícil situar aqui, mas a linha que nós estamos é a médium de Bruxelas, e aí vai variar de tradução para tradução. Sim. Acho que na sua, João, parece que é igual a minha. Mais tarde, o médio de Bruxelas. Vou procurar aqui. Se você quiser, enquanto você procura, eu vou lendo aqui, e aí na hora que pausar, aí até se encontrar, para a gente não demorar muito. A médium de Bruxelas, que tivera a primeira comunicação de Latour, recebeu dele mais tarde a seguinte comunicação.
Não temais mais nada de mim, estou mais tranquilo, porém ainda estou sofrendo. Deus teve compaixão de mim, pois viu meu arrependimento. Agora sofro desse arrependimento que me mostra a enormidade das minhas faltas. Se eu tivesse sido bem guiado na vida, não teria feito todo o mal que fiz, mas meus instintos não foram reprimidos e obedeci a eles, não tendo conhecido nenhum freio. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou pelo menos se todos os homens acreditassem nele, não se cometeriam mais semelhantes crimes. Mas a justiça dos homens é mal entendida. Por uma falta, às vezes leve, um homem é encerrado numa prisão que é sempre um lugar de perdição e de perversão. Ele sai dali completamente perdido pelos maus conselhos e os maus exemplos que de lá tirou. Se, no entanto, sua natureza for suficientemente boa e suficientemente forte para resistir ao mau exemplo, ao sair da prisão, todas as portas lhe serão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. O que lhe resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero. Se sentir em si boas resoluções para voltar ao bem, a miséria impele-o a tudo. Então também ele despreza seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, visto que se vê repelido, ele que, no entanto, tomara a resolução de se tornar um homem de bem. Para conseguir o necessário, ele rouba e às vezes mata, depois guilhotinam-no. Meu Deus, no momento em que minhas alucinações vão se reapoderar de mim, sinto vossa mão que se estende para mim. Sinto vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei a minha inteligência, o meu bem para socorrer os desgraçados que sucumbiram e para preservá-los da queda. Obrigado, vós, a quem não repugna comunicar comigo. Não tenhais temor, vedes que não sou mau. Quando pensardes em mim, não imagineis o retrato que vistes de mim, mas imaginai uma pobre alma desolada que vos agradece a vossa indulgência. Adeus, evocai-me ainda e pedi a Deus por mim. Latour. Excelente, muito bonito. Consegui E encontrar. achou? Beleza. Então vamos comentar e aí depois você continua a leitura. Mas nossa, gente, como é belo, né? Então a Marleninha falou da semana passada e aqui continua no mesmo ritmo, né? E a diferença, né? A primeira coisa que se destaca é a diferença da primeira comunicação que ele dá, que ele surge espontaneamente na reunião, através dessa mesma médium, e dita algumas poucas palavras. Então ninguém o conhecia, nem nada do tipo, ele vai até ali de livre e espontânea vontade, se comunica, e olha a diferença, gente, olha o quão diferente esse espírito já estava. O estado dele era outro, era irreconhecível se comparado com o primeiro estado, porque ele mudou muito conforme as reuniões que esteve, as evocações que foram feitas, os diálogos que teve, as preces que recebeu. Tudo isso nós já sabemos, já estamos até cansados de saber, tem uma influência enorme em cima do espírito encarnado ou desencarnado. E aqui, no caso do desencarnado, a gente consegue perceber os efeitos mais palatáveis, né? Eles ficam mais claros para nós. E aí ele já começa, né, dizendo assim, não ter mais nada de mim, né? Agora estou mais tranquilo, ainda sofro, o que é claro, né? Um espírito imperfeito, tinha cometido um crime terrível, mas já estava muito melhor, porque agora ele tinha se arrependido, e é aquilo que a gente falou. Se arrepende, há misericórdia. Agora sofro desse arrependimento que me mostra a enormidade das minhas faltas. Isso é muito interessante. Esses dois próximos parágrafos, eles são muito interessantes, porque ele vai falar exatamente sobre a questão de não ter tido nenhum conhecimento moral ou algum tipo de ensino, em qualquer sentido que seja, de instruções, de regras, de como proceder perante a vida. Então ele cometeu muitos crimes e não tinha como freá-los, porque ele não tinha um conhecimento moral para pensar de outra maneira. É o que ele coloca aqui. Se eu tivesse sido bem guiado na vida, não teria feito todo o mal que fiz, mas meus instintos não foram reprimidos e obedeci a eles, não tendo conhecido nenhum freio. Então, isso a gente pode, inclusive, inferir sobre essa questão, né? Que se ele não conhecia, ele é menos culpado, claro, do que aquele que conhecia. Então, ele não tinha nenhum conhecimento, né, sobre esses aspectos morais, e isso facilitou com que ele cometesse crimes que outras pessoas no lugar dele, que tivessem mais conhecimento que ele, não fariam mesmo. Então, é interessante ele destacar isso. E aí, nesse segundo parágrafo que nós lemos aqui, é interessante que ele coloca: se todos os homens pensassem mais em Deus, ou pelo menos se todos os homens acreditassem nele, não se cometeriam mais semelhantes crimes. Gente, olha que forte, né? E na hora que eu estava lendo aqui, eu até
lembrei e pensei nisso, que a gente vê, às vezes, em entrevistas de presidiários ou ex-presidiários, que normalmente eles costumam ser muito devotos, né? Principalmente no que se diz respeito daqueles que são evangélicos. E é interessante ver que, às vezes, essa crença ela é uma crença que existe, mas não é aquela crença que é forte o suficiente a ponto de impelir o indivíduo a não agir viciosamente, a não errar. Então, às vezes, ele até crê, mas não é aquela crença que tem uma mudança efetiva nas ações do indivíduo. Então é muito comum com que a gente veja de pessoas que às vezes estão presas até por crimes terríveis e que têm uma crença em Deus. Né? Então, mas essa crença que ele está falando, essa crença tem que ser uma crença verdadeira, aquela que arde dentro do indivíduo, que o impele a agir bem, né? E que impede com que ele haja de maneira incorreta. Que é o caso que ele coloca aqui, que seja um freio para as más ações. É muito importante. E aí aqui ele coloca um aspecto interessante, até de certa maneira uma crítica que ele tinha, né, individualmente, a todo um sistema carcerário que a gente sabe que até hoje existem dificuldades no que se diz respeito a esse assunto, né? Então o indivíduo às vezes ele sai pior do que ele entra, é o que ele coloca aqui, né? Segundo o ponto de vista dele, então é mais ou menos uma visão do espírito que ele tinha de algo que ele provavelmente sentiu enquanto vivo, né? Que mesmo que ele saísse dali e mesmo que ele tivesse até mesmo imbuído de boas ações, de bons pensamentos, ele seria desprezado, ele seria odiado e etc, ele seria segregado de todo o resto da civilização, que dificultaria muito mais, né? E se ele não tem, né, não sai dali nem um pouco melhor, às vezes até sai pior, ele reincide no caminho do mal e guilhotinam ele, o que era próprio talvez do período dele, porque no período de Kardec já não guilhotinavam mais. Mas interessante a gente ver que ele faz uma crítica que talvez tenha até a sua validez, se formos pensar nos tempos atuais, porque é uma coisa que aparentemente permanece e que era válido tanto naquela época como hoje. Mas aqui é basicamente uma opinião dele que é interessante ele destacar, né? E isso demonstra até, de certa maneira, a individualidade do espírito, demonstra como cada espírito ele vai ter uma visão distinta, né? Não necessariamente a gente vai precisar concordar com as visões, opiniões pessoais de cada espírito. E aí, esse final é basicamente, né, um agradecimento, né, dizendo, olha, muito obrigado pelo que fizeram por mim. Né? E eu achei muito curioso que ele coloca, quando pensares em mim, não imagineis o retrato que vistes de mim, porque não sei se vocês se lembram, eles tinham visto ele, né, a médium tinha visto ele, e ele fala, olha, não se lembrem de mim dessa maneira, mas se lembrem de uma pobre alma desolada, porque é isso que eu sou nesse momento, né. Então, olha que interessante como ele mudou, inclusive a maneira com que se apresentava. Porque, é claro, eles viram ele no primeiro momento daquela forma, porque era a forma com que ele se apresentava, a forma que ele se enxergava. A partir do momento que ele muda isso, é natural com que ele queira que as outras pessoas também não o vejam mais assim. Então é interessante que essa mudança ela é efetiva não só no interior do espírito, mas também no que se diz respeito ao perispírito, a maneira com que ele se porta, que ele se apresenta. É muito, muito interessante. Outra coisa que eu tinha esquecido que ele fala, né, que tomara Deus que eu tenha uma nova oportunidade, e se tiver essa nova oportunidade, ajudarei aqueles que estão desgraçados, aqueles que precisam da ajuda do Senhor, etc. Então, se propondo já ao bem, né? Então, ele entendeu muito bem, e olha o papel fundamental que cumpre a evocação nesse sentido, e a prece também, porque elas vêm com um fundo, com um conteúdo de instrução para o espírito. Então, ela vem, chega até o espírito, alivia ele, no sentido fluídico, mas não só isso, o instrui. Então ele termina essas evocações instruído, né? Então ele passa por esse processo de evocações e termina mais tranquilo, mas também mais instruído, já pensando no bem, pensando que é necessário e é preciso fazer o bem, etc. Muito interessante isso. Ana, seu microfone está fechado, Ana. Eu tinha esbarrado o dedo sem querer, mas já que você me deu a palavra, vou falar para a Marleninha como que vem bem de encontro que nós acabamos de estudar com o Mário, né? Aquele comentário do Vitor sobre a justiça humana, verdade. né? Vai de encontro, Vitor, ao que nós estudamos lá no É isso mesmo. Mário. Interessante, né? As coisas vão se casando, a gente nem sabe às vezes, né? Interessante que vocês estavam no estudo, então vocês podem destacar isso. Mas é uma crítica válida, né? Como eu disse, é algo que isso destaca, como eu falei também, a individualidade do espírito, porque é algo que não tinha nada a ver com todo o resto, né? Então ele estava falando e ele coloca isso no meio porque era uma opinião que ele tinha sobre algo que ele vivenciou, uma dificuldade que ele teve e que provavelmente ele percebia nos outros criminosos que ele conhecia.
Então, tudo isso dificultava mais ainda todo o processo. Então é interessante ele colocar isso, destacar essa opinião que tem a sua validade, né? Enfim, alguém quer comentar? Colocar algum ponto, alguma questão? É o que nós estudamos, a Ana lembrou aqui, que nós já vimos a semana passada, que ele vai mostrando, né, que as leis de Deus são outras, né? Que há uma complacência diferente das leis do homem, né? Muito interessante. Pode dar a palavra para a Ana, que era só isso mesmo que eu ia falar. Pode falar. Então, Marlene, é isso aí mesmo. E quando ele fala aqui também das alucinações, né, que o dominam, e lá fala da loucura, né? A loucura do espírito, quando a luz vem e ele começa a cair a máscara, né? Que não pode esconder mais nada de ninguém. Ah, é muito interessante isso aqui, ó. Fazer essa ligação entre Esse as duas. espírito aí está dando muita lição, eu acho. Não é? Muita. Pois é, né? É o exemplo daquele que sentiu na pele e está traduzindo para nós, né? Então, isso é interessante. Eu, inclusive, estava vendo mais cedo, assim. Até eu senti na pele o Vitor está batendo em tudo, Vitor. Me desviando. São os espíritos, então. Olha, mas eu tava vendo um vídeo mais cedo, até que você falou da questão da complacência, né? Enfim, que Deus não é um Deus inflexível nesse sentido das penas. Tava vendo um vídeo de um católico fervoroso, ele tava fazendo críticas a algumas pessoas em específico, e ele dizia, né, olha, vocês estão esquecendo que a justiça é a justiça de Deus, né? E essa justiça, ela virá depois. E quando ela vir, Jesus Cristo em pessoa os julgará e os enviará até o inferno, onde sofrerão até o resto da eternidade, e eu estarei do céu rindo de vocês. E eu achei muito curioso. Exato, foi a minha expressão, Marianinha. Achei muito engraçado, né? Porque se você estiver no céu, você tem que ter, na verdade, a outra postura, né? Descompadecer. Mas eu achei curioso a forma como foi enxergada essa questão da justiça divina, né? E como que o Espiritismo tem uma visão completamente contrária a isso, e na verdade coesa, coerente com o que é a justiça de Deus. E que ela não pode ser diferente disso, porque se ela for diferente disso, ela é hipócrita, ela é contraditória. Não há como ter um Deus de justiça, de misericórdia, que se vale do sofrimento de pessoas e se compraz nisso. É preciso com que Deus tenha misericórdia de todos os indivíduos, por mais que eles sejam indivíduos terríveis, né, do pior tipo que exista. Então, eu achei muito curioso essa postura, né, de assim, se condenar e ainda rir. Né, interessante. Vitor, a gente tem ouvido tanto ultimamente de religião, mas as religiões tudo atrapalhada, inclusive espírita, né? É tudo equivocado, muito interessante. É de rir mesmo, só rindo. É verdade. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou nós podemos prosseguir? Prossigamos. Vamos lá, Assim, então. eu falei errado, não é a religião espírita nem a católica, são os espíritas, são os católicos, Exato. são os As pessoas, né? evangélicos, né? As pessoas. De fato. João, você conseguiu encontrar aí? Consegui sim. Vamos lá, então. Estudo sobre o espírito Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nessa comunicação. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina. A alegoria mitológica das Eumeníades não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem perante as modernas crenças, são menos racionais, com seus chifres e forcados, do que essas vítimas que servem elas próprias o castigo do culpado. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez se estranhe tão rápida mudança do seu moral.
É o caso da ponderação já feita em outra ocasião, de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho, que oculta seus vícios sob o véu da hipocrisia. Esse pronto retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem do que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Comparando a sua linguagem com a de outro criminoso, mencionado logo a seguir sobre a epígrafe Castigo pela Luz, é fácil concluir qual dos dois está mais adiantado moralmente, apesar da diferença de instrução, de posição social. Um obedece ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro imprime na perpetração dos seus crimes a calma e o sangue frio peculiares às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo, por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo de que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Isso, Diz, pode parar aí. É interessante, porque aqui Kardec vai começar a fazer um estudo do caso, né, que é o que ele coloca. Então ele vai começar a analisar esse caso e traçar o seu comentário, que é sempre muito interessante, porque ninguém melhor do que Kardec para interpretar os próprios textos, né? Então, é muito rico porque a gente une o comentário de Kardec, é como se ele estivesse aqui conosco comentando o texto que a gente acabou de ler. E a primeira coisa que ele fala é algo que a gente tem falado aqui frequentemente, a Marlene abriu a reunião falando isso, que é não se pode desconhecer a profundidade e o alto alcance de algumas palavras que esta comunicação encerra. Então, é inegável a profundidade em questões de sentimento, como a Ana falou, mas também em questões instrutivas que essa comunicação possui, independentemente dela ter sido de um espírito inferior, de um espírito criminoso até aquele momento. Então, muito interessante. É algo que o próprio Kardec destaca também, porque, claro, chamou a atenção dele. E aqui, nesse segundo parágrafo, né, na verdade, antes o Kardec coloca, né, em questão do sofrimento, porque aquele espírito estava narrando o que sentia, um estado de muito sofrimento, devido aos castigos que sofria por causa de seu crime, e aí o Kardec coloca que é fácil de entender quem viu nesses sofrimentos todos a alegoria mitológica que seria de um demônio, né, um carrasco, porque são sofrimentos atrozes, né, que sofrem esses indivíduos que cometem crimes terríveis, né, enfim. Então o sofrimento às vezes é tão pungente que se chega a um ponto de acreditar em certas coisas como essas. Então, comunicações tal como a desse espírito permitem a nós entendermos algumas coisas que sem uma comunicação como essa nós não conseguiríamos entender, ou pelo menos não nos pareceria razoável tal figuração como a que acontece na figura de um demônio, por exemplo. Então é interessante ele destacar isso. É algo que a gente não tinha chegado a comentar. E aqui o Kardec destaca outra coisa, né, para a gente ver que pelo menos a gente está em sintonia com Kardec e com seus comentários, né, ele colocando, admitindo-se ainda a identidade desse espírito, ficar-se-á talvez espantado com uma mudança tão rápida no seu estado moral. Né? Tá aí algo que a gente tem percebido e destacado bastante, que é como ele mudou, né, da primeira para essa comunicação. E aí o que o Kardec coloca é que há uma diferença, e eu me lembro que a gente chegou a comentar isso em alguma reunião, não sei se foi nessa comunicação, mas que existem espíritos que, por mais criminosos que sejam, independente dos atos que tenham cometido, que sejam horríveis, enfim, eles têm um X de humildade, um pouco de humildade, a ponto de assumirem os próprios erros, né? E não se fantasiam com o orgulho que impede com que eles tenham essa humildade e, naturalmente, impede com que eles terminem esse sofrimento o mais rápido possível. Porque esse espírito é um exemplo de quem assumiu e se arrependeu dos seus crimes, que pôde notá-los e assumi-los perante os homens que ele nem sequer conhecia, né? Que eram, enfim, os homens que estavam ali quando ele chegou e se comunicou. Então é interessante a gente ver isso, porque aqueles que são dominados pelo orgulho, eles vão sofrer muito mais, que é o que Kardec disserta aqui todo nesse parágrafo, que esses que estão dominados pelo orgulho, eles não assumirão, e naturalmente eles terão mais dificuldade de aceitar o castigo que lhes é imposto. E assim, eles sofrerão por mais tempo, porque nós sabemos, né? A lei diz que sofre mais aquele que tem mais dificuldade de se melhorar enquanto sofre.
Porque o espírito que percebe o que está acontecendo, se propõe a se arrepender, se arrepende, busca a reparação, busca o progresso, esse passa pelo sofrimento mais rapidamente. Aquele que se submete à figura de Deus, aquele que aceita o castigo, etc., ele vai superar mais rápido todo esse processo. Enquanto que aquele que não aceita, aquele que permanece no erro, que fica ali recalcitrante no erro, não quer progredir, não quer admitir nada, etc., que fica preso ao orgulho, esse demorará muito mais tempo, por mais que às vezes o crime dele tenha sido, em questões de gravidade, inferior à do outro. Às vezes um cometeu um crime muito mais grave, mas se arrependeu, teve a humildade de entender o crime que cometeu, se arrependeu, buscou progresso e reparação, já está em outro estado, já está às vezes melhor, enquanto que aquele que cometeu um crime nem tão grave está ali preso ao orgulho, sofrendo por muito tempo. Então isso é muito interessante, gente. Olha como existem nuances que são imperceptíveis se a gente não para analisar no detalhe. Então a lei divina ela é muito perfeita. E é isso que Kardec quer mostrar aqui para nós, que é uma perfeição inimaginável, indizível na lei de Deus. E como que ela trabalha em cima dessa perfeição, em cada tipo de caso, em cada tipo de situação, e que ela vai ser perfeita para todos esses casos e situações. Então é muito interessante ver como Kardec coloca isso e perceber que Deus é muito misericordioso de fato. Então o que vai ser levado em conta não é tanto o fato em si, mas principalmente a intenção do indivíduo e a intenção dele, a postura dele após o erro. Então isso é muito, muito interessante para ver que todos nós temos esperança, independente do erro que tenhamos cometido, né? A gente pode e devemos melhorar. Muito interessante. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa desses dois parágrafos? Ana? Eu só quero destacar aqui quando ele fala do castigo pela luz, que lá também no nosso estudo de hoje mostrou, né, Marlene? Ele foi castigado pela luz, que revelava todas as mazelas dele, que não tinha como esconder. É muito interessante isso aí, né? Acho que eu conheço essa comunicação. Não me é estranho essa fala. É interessante, né? Porque é como se o espírito tivesse despido, né? Quando ele tá ali desencarnado. Então, não tem como ele esconder. Às vezes ele pode tentar por muito tempo fugir disso, mas está entregue na sua cara ali, né? Na sua face o erro que ele cometeu, a atrocidade que ele cometeu. E não tem fuga daquilo, né? Não tem como ele se entorpecer, não tem como ele fugir daquilo, se entreter com outra coisa. Não. É ele e a pena que ele está sofrendo pelo erro que cometeu, até o momento em que ele se arrependa, etc., e tudo que a gente comentou. Então é interessante destacar esse ponto. Marca na testa, conforme ele diz aí, né? Pois é verdade. Não tem como escapar. Mais alguém quer comentar? Marleninha, Verinha, Dona Nair, João? Nós sempre lemos que o arrependimento é muito especial, muito importante em nossas vidas, seja aqui encarnados como desencarnados. Que Deus nos deu essa oportunidade de nos arrepender, melhoria própria, né, do nosso espírito. Então, vamos pensar mais nisso e, à noite, lembrar do que fazemos, do que falamos e, às vezes, até arrepender daquilo. Já é um estudo para nossa, uma evangelização para o nosso espírito, não é? Isso mesmo, Perfeito. isso mesmo, Nair. Eu ia falar justamente sobre o arrependimento, como ele é importante, né? E isso que a senhora disse aí para o autoconhecimento, fazer isso à noite, né? Repassar, Santo Agostinho recomendava, para você diagnosticar suas mazelas, né? E corrigi-las. Muito importante isso que a senhora falou aí. Perfeito. Verinha? Então, interessante não é uma crítica, é mais uma, vamos dizer assim, um relato. Hoje, por coincidência, eu cruzei com a minha irmã na manicure, e a minha irmã é católica, carismática, leva hóstia, ela é a coordenadora da renovação carismática, e a minha manicure vai à missa.
Então, elas conversando, a Marie Curie disse assim para minha irmã, Ana, nós que somos católicos, né, a gente prega o perdão, assim, falado de uma forma como se eu não tivesse lá, como se eu não existisse, sabe? Aí quando eu vi, eu já tinha falado, não, mas o Espiritismo também prega o perdão, porque isso é nos perdoarmos, esses criminosos arrependidos, é se perdoar primeiro, né? Enfim, a gente tem que ouvir isso e ficar quieto, né? Ô, Vera, aí você teve que perdoar, né? Com certeza, com certeza. Que coisa, né? Pois é, curioso, né, o que a Marleninha falou, porque normalmente as situações elas são tão complexas e tão cheias de minúcias que às vezes é difícil para nós entendermos assim toda a completude dela, mas e muita gente pensa assim, né, Verinha, às vezes as pessoas pensam que é único e exclusivo aquilo que elas pensam, ou às vezes da doutrina que elas têm, da filosofia que elas acreditam, mas não, né, nós como cristãos também acreditamos no perdão, né, e tudo aquilo que Jesus Cristo professou em vida. E também É depois da morte, né? só um minutinho, Bia, para a Verinha ficar conformada. Uma vez, eu ouvi de uma senhora, coitada, eu não liguei, não, mas eu falei, olha como que a pessoa fica no lugar dela. Ela estava com dificuldade com o marido, assim, doente, com várias dificuldades. Aí ela estava me contando e dizia assim, mas eu tenho que ir com ele até o fim, porque eu me casei na igreja e o padre falou, até que a morte o separe. Você não entende disso, ela falou para mim, porque você não é católica. Aí eu sou muito sem educação, e eu falei assim, é porque eu não preciso de um padre para me falar que eu preciso respeitar o outro. Então, é isso aí, né? A pessoa fica num lugar e não quer saber do outro, né? E, ao mesmo tempo, você vê a pessoa, às vezes, ainda está naquele lugar, porque o outro falou. No fundo, ela ainda não compreendeu isso. Pois é. Então, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu fiquei entusiasmada, aí eu queria argumentar. Agora, com tantos estudos, eu acho que não vale a pena muita coisa. Não sei se eu estou errada. Não tá errada não, velhinha. Tem inclusive uma fala de um considerado um filósofo brasileiro, né? Ele chama Mário Ferreira dos Santos, e ele escreve dizendo assim que existem alguns momentos e algumas discussões que a gente tem que avaliar muito bem, porque às vezes são discussões confusas e as pessoas nem mesmo estão se entendendo, os termos estão confusos na discussão, né? Um está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa. Então, essas discussões, quando a gente entra no meio delas, elas são mais perda de tempo do que ganho para alguma das partes. Então a gente tem que saber, né, e tá aí a sabedoria, né, o Aristóteles falava isso antes de Cristo, que para se agir virtuosamente, não basta com que queiramos, que saibamos quando agir virtuosamente, que sejamos virtuosos, mas precisamente que saibamos quais são as situações que exigem e como elas exigem a nossa inserção nela. E às vezes a inserção é não fazer nada, às vezes a inserção é ficar calado, etc. Então, e tá aí a virtude também nesse caso, né? Então, existem alguns casos que não há que deve ser dito, nem nada do tipo. O silêncio, né? Às vezes é a resposta. Em poucas palavras é É a isso. melhor resposta, né? É o silêncio. Exato. É porque se a pessoa está falando daquele jeito, é porque ela está compreendendo assim. E é claro que, às vezes, quando você tem assim, liberdade com a pessoa, que você sabe que a pessoa realmente quer ouvir sua opinião, para ela analisar, é uma coisa, mas às vezes a pessoa não quer isso. Ela está fechada no dela, então, com Deus abençoa, né? É isso, é verdade. Então, gente, a gente combinou de todos finalizarmos às 9h40, né? Na semana que vem, então, a gente, se não for ter, enfim, a gente se encontra daqui 2 semanas. Mas é isso, né?